Amados irmãos e irmãs, dentro desse tempo quaresmal, um tempo tão propício que Deus nos concede para que possamos aprimorar os nossos atos, o nosso agir, e um tempo ainda maior para que a gente de fato entenda o amor com que Deus nos amou enviando o seu próprio Filho. Por isso a primeira leitura de hoje, tirada do profeta Isaías, vai mostrar uma situação em que o povo de Israel, o povo eleito, o povo chamado pelo Senhor, veja, eles estão vivendo no exílio. Veja, viver no exílio é um tempo muito difícil, é um tempo justamente da provação, onde eles estão ali sofrendo as consequências, longe da sua terra, longe das suas leis, fazendo aquilo que eles não gostariam de fazer. E o que acontece nesse tempo do exílio? Eles perdem a liberdade. A pior coisa do ser humano é ele se sentir aprisionado, ele se sentir amarrado, ele não poder ser quem ele é. Por isso que na carta aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 1, São Paulo diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Veja, e a maior libertação que Deus faz em nossa vida é nos libertar do pecado, porque é o pecado que de fato nos torna escravos. E usando essa analogia do pecado, quando o pessoal estava ali no exílio, eles estavam como se estivessem amarrados, como o pecado faz conosco. Mas qual que é a promessa que Deus faz para eles? Eu quero fazer de vocês um elo de aliança, porque eu escolhi vocês como nação para levar a minha palavra para o mundo todo. Eu quero tirar vocês da escuridão, das trevas. Mas o que acontece? O povo triste ali naquele momento vai dizer: o Senhor se esqueceu de mim. O Senhor acho que nos abandonou, porque nós estamos aqui presos, nós cremos na palavra, mas nada nos acontece. E qual que é a expressão ali que Isaías vai utilizar? Qual que é a mãe que, tendo um bebezinho ali, um recém-nascido, qual é a mãe que vai abandonar esse filho? Isaías utiliza dessa analogia para falar do amor de Deus enquanto materno. Veja, se uma mãe, mesmo que uma mãe abandonasse o seu filho, Deus jamais abandonaria vocês. Para dizer assim, o amor de mãe é aquele maior amor que nós podemos experimentar na vida, porque a mãe nos ama de um jeito que ela faz de tudo para nos proteger, para nos guardar, para nos deixar no lugar seguro. Mas mesmo se uma mãe deixasse ali a sua criança, que é algo que é muito difícil de acontecer, acontece, mas é muito raro, Deus jamais abandonaria. E esse amor de Deus, queridos irmãos e irmãs, que move a nossa fé. Quando a gente é guiado pelo amor, nós de fato somos transformados, nós transformamos a sociedade, nós tornamos a vida do outro melhor. Mas quando não é o amor que nos guia, quando é o medo, a tristeza, o sentimento de aprisionamento, nós vivemos angustiados e pior do que isso, nós tornamos também os outros reflexo daquilo que nós estamos vivendo. Por isso que a palavra aqui é forte, Deus vai nos tirar da escuridão, da escravidão e Ele vai nos conduzir a este amor que nos transforma. E o amor de Deus realmente é transformador. Quando uma pessoa se abre à ação de Deus, ela consegue encontrar aquilo de melhor que Deus deixou dentro dela. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Então em nós está algo muito profundo. Veja, o Espírito Santo derrama sobre nós os dons e carismas para que nós tenhamos essas ferramentas para sermos reflexos do amor de Deus no mundo. Então a gente não pode se deixar guiar pelo medo, pela escuridão, pelas tristezas da vida. É o que Jesus está dizendo hoje no Evangelho. Veja bem, ontem no Evangelho nós ouvíamos que Jesus havia curado ali um homem paralítico, um coxo, bem ali no pórtico de Betesda. E era dia de sábado. Qual que era o questionamento dos fariseus? Olha, é dia de sábado, é o dia do Senhor, como que você pôde fazer isso? Em outros evangelistas, sem ser João, nós encontramos assim Jesus dizendo para eles, dando uma resposta. Veja, dia de sábado, é permitido fazer o bem ou fazer o mal?
Veja, salvar uma vida ou deixá-la morrer. Então observa, Jesus vai mostrar para nós que até mesmo no dia do Senhor o que mais lhe agrada é nós agirmos com amor. Uma das cartas que São Paulo escreveu aos Romanos, ele diz assim: quando você ama, você cumpriu todos os mandamentos da lei, porque o amor é o cumprimento de todas as leis. Quando a gente ama, significa nós entendemos o que Deus quer de nós. Quem ama perdoa, quem ama de fato vai ao encontro daqueles que sofrem, quem ama de fato é capaz de se reconciliar, quem ama é capaz de criar novos caminhos para que a gente possa realmente viver em paz. Veja, nessa primeira parte, Jesus está dizendo isso para os fariseus. Veja, ele está ali não porque ele quer, mas Jesus está ali porque o Pai o enviou. E ele está dizendo que ele está ali somente para fazer a vontade do Pai. Aquilo que o Filho faz é uma extensão da vontade do Pai. Então, os fariseus, eles ficam ali muito bravos com Jesus. Primeiro porque Jesus havia feito uma cura no dia de sábado. E agora Jesus está dizendo que ele e o Pai, ele é um com o Pai. Então veja, isso para eles era algo assim totalmente inaceitável, porque Deus era algo sagrado para eles. E Jesus se coloca na mesma condição, vindo da mesma natureza do Pai. E eles não aceitam, ou seja, eles não querem reconhecer que Jesus é o Messias, que Jesus é o enviado. Então nesta primeira parte do Evangelho, Jesus está dizendo: eu sou um com o Pai. E quem de fato escuta a minha voz, está escutando a voz do Pai. E aqueles que escutam a minha voz, escutando a voz do Pai, têm a vida. Olha que coisa interessante. Porque você se deixou abrir a graça de Deus. Por isso que Jesus vai dizer aqui, veja, ele tem o poder de dar a vida. Ah, a pessoa passou pela morte, mas ele é o Senhor da vida. Nós passamos pela morte dentro do nosso processo biológico, mas nossa alma é eterna. Nós fomos criados para Deus e para Deus nós haveremos de voltar, como diz Santo Agostinho. Nossa alma estava em Deus, Deus nos gerou no seu amor. Nós viemos habitar este mundo, esta cronologia, esse tempo que é um mundo imperfeito. Só que a todo momento nossa alma é inquieta, a gente sempre está em busca de alguma coisa. E Santo Agostinho vai dizer, nossa alma só vai descansar quando ela regressar para o seu amor definitivo que é Deus. Só Deus pode dar a nós, só Deus pode completar em nós aquilo que nos falta. Por isso que Jesus, em outro trecho do Evangelho, vai dizer, eu sou a ressurreição e a vida. Ele é capaz de dar a vida após a morte. Nós, humanamente falando, racionalmente falando, dentro da cronologia, às vezes a pessoa sofre muito diante da morte, que ela vê a despedida do seu ente querido, ela participa do enterro ali, é muito difícil, isso dói muito, principalmente quando a gente fala da mãe, não é verdade? Eu passei por essa experiência também, alguns anos atrás, e humanamente falando, se a gente tivesse superpoderes, a coisa que nós faríamos era não deixar aqueles que nós amamos passar pelo sofrimento e pela morte. Veja, se nós humanamente pensamos assim, imagina Deus que é capaz de todas as coisas. Ele que é o Deus do impossível. Ele faz nova todas as coisas. Por isso que Cristo é a nossa esperança, Cristo é a nossa luz, Cristo é o sentido de toda a nossa vida. Por isso vai fechando os seus olhos nesse momento e eu convido você a entregar toda a sua dor, seu sofrimento. De repente você que está nos assistindo, você passou pelo processo da morte de algum ente querido, de alguma pessoa que você amava muito e talvez você perdeu a esperança. Hoje o Evangelho está dizendo isso. Jesus vai dizer, quem crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Porque Ele tem poder para isso. Por isso, quando nós olhamos para tudo aquilo que aconteceu com Jesus, a paixão, a morte, nós percebemos que a ressurreição imperou muito mais alto. Jesus ressuscitou, Ele apareceu a mais de 500 pessoas, como diz São Paulo, para mostrar que Ele de fato estava vivo e ressuscitado, e que a vida eterna, que a ressurreição é uma realidade, não uma teoria.
Por isso, Senhor, vem consolar os nossos corações. Consola o coração daqueles que sofrem, daqueles que passaram por essa triste experiência. E nós queremos proclamar que Tu és o Senhor da nossa vida. Como disse a primeira leitura, mesmo se uma mãe te abandonasse, Deus jamais te abandonaria. E hoje Deus, de fato, vem ao nosso encontro para dizer: eu estou contigo, eu caminho ao teu lado. Por isso, que possamos nos abrir à graça de Deus, que possamos deixar que Deus possa curar em nós as nossas feridas, porque é o Espírito Santo que nos leva a proclamar que Jesus é o Senhor. Por isso peçamos nessa noite que o Espírito Santo venha de fato nos conduzir a esta experiência com Cristo, que possamos fazer essa experiência de percebermos que o Senhor está ao nosso lado. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Mais uma vez, vamos pedir: Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar nesta noite. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar nessa noite. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.